Na próxima sessão a gente adia. Senhores, voltando a relatar, trago o processo de número 1520/2006 da Secretaria Executiva de Educação do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor José Márcio Malta Lessa e o senhor Petrúcio César Bandeira Mendes. Trata-se de um contrato, um processo de fiscalização de contrato, com fundamento no artigo 1º, inciso 20, no artigo 38 seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado com o artigo 6º, inciso 15 e 16, assim como os artigos 131 e 133 do Regimento Interno desta Corte. O contrato possuía as seguintes características. É o contrato de número 112/2005, -CPLAL, assim como o seu primeiro termo aditivo, celebrado no dia 20/12/2005 e o termo aditivo no dia 12/12/2006, fundamentado no processo administrativo de número 2517, dígito 6/2005, que se trata de um convite, um certame na modalidade convite, o convite de número 048/2005, cujo objeto seria obras e serviços de recuperação e reforma da Escola Estadual Maria Avelina do Carmo, no município de Traipu. O contratante é o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria Executiva de Educação, e a contratada era a empresa construtora Planecon Limitada. Os autos tramitaram pelos órgãos técnicos e jurídicos desta Corte, cujas manifestações apontam a irregularidade da contratação. A Procuradoria Jurídica opinou pela não anotação do contrato, uma vez que não constatou a existência do mínimo de 3 propostas válidas durante a realização do convite, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas da União. O Ministério Público de Contas, por sua vez, através do parecer de número 0404/2003 da primeira PC, opinou pela irregularidade do contrato, adotando o mesmo entendimento, e ao final sugeriu a citação dos responsáveis em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa. O senhor José Márcio Malta Lessa foi citado, era o secretário de Educação à época, tendo apresentado sua defesa nos autos do processo de número 9647/2014, aduzindo que a responsabilidade por eventuais irregularidades praticadas durante o procedimento de licitação seria da Comissão Permanente de Licitação, integrante da Secretaria Coordenadora de Infraestrutura e Serviços desse Estado, a CEINFRA. Além disso, afirma que ao assinar o contrato, agiu com amparo em atos autorizadores proferidos por aqueles órgãos e pela própria Procuradoria-Geral do Estado, não havendo dolo nem culpa em sua conduta, salientando que o simples fato de ocupar o cargo de secretário de Estado não é suficiente para lhe imputar a responsabilidade solidária pela ilegalidade da contratação. O senhor Petrúcio César Bandeira Mendes também foi citado na qualidade de secretário coordenador de Desenvolvimento Humano, também signatário da avença, tendo solicitado dilação de prazo para apresentação de defesa em 21/7/2014, contudo, o pedido não foi apreciado, bem como este não encaminhou até a presente data qualquer manifestação de defesa. Este é o relatório, com a palavra ao Ministério Público de Contas.
Senhor presidente, como relator, como foi colocado, o Ministério Público opinou nos autos pela necessidade de oitiva dos responsáveis e a única irregularidade imputada no processo é a ausência de 3 propostas válidas. Ademais, acredito que o lapso temporal decorrido, inclusive, ensejaria uma análise quanto à ocorrência da prescrição. E nesses atos nesses processos de controle, de fiscalização de contratos, quando não apurado o dano ao erário e pelo transcurso do prazo, o resultado final máximo desse processo seria a aplicação de eventual penalidade, o que numa análise superficial, sem ter tido acesso aos autos para verificar a questão da ocorrência dos marcos interruptivos, eu avalio que já tenha ocorrido, inclusive, o Instituto da Prescrição nesse processo. Ademais, não vejo finalidade prática novas instruções nesse processo, tendo em vista que se trata de atos ocorridos no exercício de 2005, salvo engano, com o processo oriundo, iniciado aqui no tribunal em 2006, ou seja, há mais de 13 anos. Tendo em vista a questão da efetividade processual, entendo que esse processo deve ser arquivado, tendo apenas o cuidado de determinar aos atuais gestores esse entendimento do tribunal, já esposado no parecer do Ministério Público e então também da Procuradoria Jurídica, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas da União, no sentido de que, quando celebrar convite, que seja tenha-se o cuidado de que seja verificada a existência de 3 propostas válidas e, não havendo as 3 propostas válidas, que sejam feitas as devidas justificativas para a inexistência do mínimo legal exigido pela Lei 866 de 93. Essa é a manifestação, senhor presidente. Conforme estabelece a Lei 8666/93, em seu artigo 22, parágrafo 3º, convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta. Observamos que o convite ele foi enviado a 5 empresas distintas, contudo, somente 3 delas compareceram à sessão inaugural do certame licitatório, quais sejam a construtora Planecon, a Rumo Edificações Limitada e LH Engenharia Limitada, sendo esta última desqualificada, de modo que restaram só 2 propostas válidas. Assim, por ter apresentado a proposta de menor preço, correspondente a R$ 117 mil, valor inferior ao orçado pelos Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas, CEVEAL, a construtora Planecon Limitada sagrou-se vencedora. Tem-se então que a administração seguiu a próxima etapa do processo, selecionando a referida licitante sem ter promovido a repetição do convite. Esta situação reveste-se de ilegalidade pela violação ao diploma das licitações e à competitividade do certame.
Sobre esse aspecto, a súmula de número 248 do Tribunal de Contas da União preconiza, abrem-se aspas, não se obtendo o número legal mínimo de 3 propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º do artigo 22 da Lei 8666/93. Então, de uma forma bem resumida, já vou me antecipando para o dispositivo do voto. Eu estou trazendo o voto no sentido de julgar irregular esse contrato, para não anotar o mesmo, porém, em razão da prescrição de qualquer pretensão punitiva do Tribunal de Contas em face dos gestores e da empresa, seguindo o entendimento da súmula do TCAL, nós não aplicamos qualquer punição ao gestor. Também deixamos de converter o processo em tomada de contas especial, tendo em vista que a celebração do contrato se deu em patamar inferior ao que for alçado pela Serveal, né, Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas. É nesse sentido que eu estou trazendo o voto e coloco o processo em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Sérgio? Acompanho Vossa Excelência também, senhor presidente. Aprovados. Senhores, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, todos os processos em pauta, da minha pauta hoje, Vossa Excelência está impedido. Então, razão de como não temos quórum para tal, eu peço a gentileza de adiar todos esses processos da minha pauta de hoje para a próxima sessão. E conselheiro Sérgio? Não, sem pauta. Sem pauta, né? Senhores, em tempo, eu gostaria de fazer o registro que eu estou retirando de pauta o processo de número 7408/2017 para uma posterior realização de diligências. Desse modo, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.